Olha, sinceramente, acho um desafio muito grande tentar importar em Itália literatura brasileira contemporânea, porque vou tentar esclarecer assim com um exemplo. Na editora, além da literatura brasileira contemporânea, a língua portuguesa permitia trazer também todas as outras literaturas que hoje em dia se escrevem em língua portuguesa, não é? Uhum. Então, também foram traduzidos e publicados autores angolanos, escritoras moçambicanas, estou pensando em José Eduardo Agualusa, Manuel Rui, Paulina Chiziane, etc, etc. Agora, se no caso das literaturas africanas em língua portuguesa o problema era o absoluto desconhecimento que o leitor italiano tinha dessas literaturas, o obstáculo, trabalhando com literatura brasileira contemporânea, não era tanto o absoluto desconhecimento, mas um certo lugar comum literário que acaba sempre por orientar a aproximação do leitor italiano e até, julgo, quase poderia dizer, tendo conversado também com outros colegas, editores e professores, eu diria de todo leitor europeu, a literatura brasileira. Ou seja, ali não há que preencher um vazio, ali há que contornar uma ideia feita. Entendo. E isso é bem complicado, ou seja, a decisão como editor e, digamos, editor acadêmico, vamos dizer assim, eu posso ou tentar propor algo de novo ou satisfazer aquilo que o leitor já associa ao Brasil. A escolha que fizemos com a literatura brasileira contemporânea, com os autores que fomos selecionando, claro, evidente que não foi possível publicar todos os autores que tínhamos interesse em publicar, mas digamos aqueles que foi possível por várias razões, foi tentar propor uma imagem mais complexa que saísse fora daquilo que o leitor italiano já estava à espera, não? Digamos, propor uma imagem mais rica da literatura brasileira. Uhum. Havia um interesse, por exemplo, que em termos de números de alunos que em nas universidades italianas, onde hoje em dia se oferecem cursos de literatura portuguesa e brasileira, que é como é denominado a disciplina em Itália. Então, falando com colegas, não somos muitos, nos conhecemos todos, há um crescimento geral em todas as universidades italianas, ou seja, há uma procura maior da língua, da aprendizagem da língua e com isso, claro, do estudo da literatura e, claro, da literatura brasileira. Isso, diria que é um fenômeno evidente. Em termos gerais, depois há um interesse que, sim, que você disse bem, é italiano, existe um interesse ao nível de cultura popular acerca do Brasil, daquilo que pode ser a música, uma certa, por exemplo, vou dizer, paixão muito italiana também por outros aspectos. Imagino a quantidade de praticantes que existem, por exemplo, de capoeira. São na cidade de Roma, vários grupos se reúnem, etc. Ou seja, assim, em termos assim gerais e em alguns casos não poderia quase dizer superficiais, existe um grande interesse para com o Brasil. Agora, aquilo que é um conhecimento talvez mais profundo, aquilo que pode ser um interesse que procure ir além de uma imagem às vezes estereotipadas, eu diria que há ali alguns problemas que continuam irresolvidos. Estou pensando como os mídias italianos acabam se interessando relativamente pouco
para com o Brasil. Fala-se pouco do Brasil, apesar de tudo o que tem vindo a acontecer nos últimos meses, nos últimos anos. Ou seja, é uma presença que deveria ser bem mais presente e que, pelo contrário, se caracteriza por uma inexplicável ausência. Inexplicável devido às relações muito estreitas que existem entre os dois países, a simpatia mútua, vou dizer assim, em termos de puro interesse, mas que não há... E outro aspecto que é muito relevante, o fato que na escola superior não há a possibilidade dos alunos se aproximarem antes. Ou seja, para um aluno italiano, até os 18 anos, praticamente o Brasil ainda está por descobrir. Olha, a pergunta não é fácil. Eu vou tentar organizar uma resposta. Eu diria, do meu ponto de vista, que tanto a literatura portuguesa contemporânea como a literatura brasileira contemporânea, hoje em dia, tem uma vertente que se caracteriza bastante por um certo cosmopolitismo. Provavelmente essa abertura, né, que há questões que não estavam intimamente ligados a questões identitárias, a um diálogo estrito com a própria tradição cultural ou literária. Em Portugal, eu arriscaria dizer que isso começou um pouco antes, por razões sociopolíticas, a abertura com a Europa, o contato com a Europa. Eu diria que isso é algo que tem, sobretudo, a ver com os anos 80 em Portugal. Começa e hoje em dia continua com autores que já não estão obcecados de interrogar constantemente o próprio país, o que significa, sei lá, ser português, ou Portugalidade, como alguém diz. Essa abertura, essa tentativa de ser um escritor que conversa com o resto do mundo, sem deixar por isso de ser brasileiro, mas simplesmente sentindo de uma maneira mais ou menos nítida, mais ou menos empolgante, o desejo de conversar, de se abrir a outras literaturas, me parece marcante e me parece caracterizar muito a literatura brasileira contemporânea. Eu, pelo menos, na literatura brasileira com que eu tive contato por várias razões, eu reparo que há pelo menos 3 vertentes bastante interessantes. Ou seja, de um lado há sem dúvida uma série de autores que continuam renovando aquela que poderíamos definir uma tradição literária nacional, num diálogo que é igualmente profícuo. Ou seja, nisto eu não estou dando nenhum tipo de avaliação qualitativa. É interessantíssimo na mesma. E, enquanto que há outros autores que sentem a necessidade de sair do Brasil, de fazer com que as próprias obras nem falem do Brasil. Uma obra pode ser brasileira e decorrer no Japão, nos Estados Unidos, pode falar de realidades que nem sequer são brasileiras, mas eu posso falar do Brasil fazendo com que o meu romance decorra em Tóquio, como em Lisboa, como no Oregon, nos Estados Unidos. E essa me parece essa tentativa de não se restringir a uma imagem que ao fim e ao cabo, é a imagem que alguém me quer colar pelo fato de eu ser um escritor brasileiro. Ali me parece que na última geração de escritores brasileiros, isso é um aspecto bastante relevante. Terceiro aspecto que eu considero interessante é
É toda essa literatura que finalmente acaba por dar voz a uma série de autores. Estou pensando em escritores afro-brasileiros, por exemplo, ou escritores vindos de contextos mais afastados do tradicional centro do cânon, que neste momento estão ocupando um espaço que antes não estava ocupado.